Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos que estão me ouvindo. Amados, se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 39, e vamos estar lendo apenas o versículo 20. O título é José na casa de Potifar. Glória a Deus. No versículo 20 diz: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Graças a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, amados, para que nós possamos entendermos, compreendermos melhor esse versículo em que nós acabamos de ler. Amados, quem conhece a história de José, glória a Deus, sabe que José ele foi vendido como escravo. A Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José venderam José como escravo para os ismaelitas por 20 peças de prata. E a Bíblia vai nos dizer que quando os ismaelitas compraram José como escravo por 20 peças de prata, a Bíblia fala que eles levaram José para o Egito. Glória a Deus, aleluias. Então, estudando a palavra de Deus, meus amados, diz que José ele foi levado para o Egito aproximadamente em 1900 a.C. Isso deve, meus amados, ter ocorrido cerca de 200 anos depois da chamada de Abraão. Mas estudando a palavra de Deus, meus amados, glória a Deus, aleluia, diz que as Escrituras deixam claro, glória a Deus, aleluia, que a separação entre José e o seu povo estava sob o controle do Senhor. E o que eu entendo e quero passar para você que está me ouvindo, glória a Deus, é que tudo está no controle do Senhor. Então o texto diz, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, que José ele foi levado para o Egito, aonde o egípcio Potifar, que é o oficial do faraó e capitão da guarda, glória a Deus, o comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. A Bíblia vai dizer que então José, estando lá no Egito, a Bíblia vai dizer, deixando claro que o Senhor estava com ele. Assim como o Senhor Deus, meu amado, está comigo, Ele está com você. Glória a Deus, às vezes você pode até achar que o Senhor não está com você, mas Ele está sim, amado, com você. Glória a Deus, aleluia, quero dizer, meu amado, que se o Senhor Deus, Ele está em silêncio com você, não se preocupa não, meu amado. Glória a Deus, com certeza Ele está trabalhando em teu favor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Então aqui o texto diz, meus amados, que o Senhor estava com José, de modo que este, glória a Deus, prosperou e passou a viver, passou a morar na casa do seu senhor, que é o egípcio Potifar. A Bíblia diz que quando Potifar, percebeu que o Senhor, glória a Deus, estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele estava realizando, a Bíblia diz que ele agradou de José e tornou José o administrador dos seus bens. A Bíblia diz que Potifar, meus amados, deixou aos cuidados de José a sua casa e os seus bens e não se preocupava com coisa alguma. A Bíblia diz que desde que deixou José cuidando da sua casa, dos seus bens, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Glória a Deus, ei, amado, quero profetizar na sua vida, glória a Deus, que você também, meu amado, vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, que aonde você colocar as plantas dos teus pés, o Senhor Deus vem estar abençoando. Glória a Deus, aleluias. Amado, a Bíblia diz que a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto na casa como no campo.
Então o texto diz que assim, o egípcio Potifar deixou aos cuidados de José a sua casa e os seus bens e não se preocupava com coisa alguma. Ou seja, isso mostra que ele confiava em José inteiramente. Será, meus amados, que as pessoas estão podendo confiar em mim, confiar em você? Porque o texto diz que Potifar ele não se preocupava com coisa alguma que estava a cargo de José. Glória a Deus, a Bíblia diz que ele não se preocupava com nada, exceto com a sua própria comida. Então, amado, dando continuidade a essa história, a esse texto, a Bíblia vai nos dizer, meus amados, que depois de um certo tempo, a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela começou a desejar José, ela começou a desejá-lo, porque a Bíblia diz, meus amados, que José ele era atraente, tinha uma boa aparência. Então a Bíblia diz que depois de um certo tempo, ela começou a desejá-lo, começou a cobiçá-lo, coisa que eu e você sabemos que é errado. A Bíblia vai dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 17, diz: e não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo ou sua serva, nem o boi ou o jumento, não cobiçará nada que pertença ao outro. Então o texto diz que ela começou a desejar José. E o texto diz que ela a convidou dizendo: vem, deite-se comigo. Quem conhece essa história da Bíblia sabe, meus amados, que José ele se recusou a deitar com ela e ainda lhes disse: glória a Deus, o meu senhor egípcio Potifar, ele não se preocupa com coisa alguma de sua casa, tudo que ele tem, tudo que ele possui está aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele não me negou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. E como que eu poderia cometer algo tão perverso assim e pecar contra Deus? Ou seja, José ele sabia, meus amados, que isso, glória a Deus, aleluias, era um pecado, que isso desagradaria ao Senhor. Ei, amado, aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor, não faça, meu amado. A Bíblia diz, glória a Deus, aleluias, dando continuidade ao texto, que ela insistia com ele dia após dia. E o que eu entendo? É que Satanás, meu amado, ele também é dessa maneira, ele é o tempo todo procurando uma brecha na minha vida, na sua vida, para querer nos destruir. Ele não se cansa, ele é o tempo todo caçando um meio para nos destruir. É por isso que a Bíblia vai dizer, glória a Deus, aleluia, estejam alertas e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda como um leão rugindo, procurando a quem tragar. Amados, o texto diz, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que ela, embora insistisse com ele dia após dia, a Bíblia fala que ele se recusava a deitar com ela, e o texto diz que ele evitava ficar perto dela. Glória a Deus, aleluia. Então o texto diz, meus amados, que certo dia, quando José, filho de Jacó, glória a Deus, entrou na casa ali do seu senhor para fazer as suas tarefas, suas obrigações, o seu trabalho como administrador. A Bíblia vai dizer que nenhum dos empregados se encontrava na casa. Então a Bíblia diz que a mulher de Potifar agarrou José pelo manto e voltou a convidá-lo dizendo: vem, vamos, deite-se comigo. Amados, glória a Deus, quem conhece essa história da Bíblia sabe que José ele fugiu da casa. Glória a Deus, isso me faz lembrar daquele versículo que diz: fuja de toda a aparência do mal. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, José, por lealdade e fidelidade ao Senhor Deus, bem como lealdade por Potifar. Glória a Deus, José, ele continuou resistindo ao pecado. Glória a Deus, quem conhece a história de José,
Sabe que José, meus amados, ele triunfou sobre a tentação. Sabe por quê? Porque José, ele de antemão, ele estava firmemente decidido a permanecer, glória a Deus, obediente ao seu Senhor e de não pecar contra o Senhor Deus. Amado crente do novo concerto, vence a tentação, vence o pecado da mesma maneira, da mesma forma. Ele precisa tomar uma decisão firme e resoluta de não pecar contra Deus. Amados, havendo, glória a Deus, aleluias, essa decisão, glória a Deus, havendo este propósito, não poderá haver lugar para desculpas, exceções ou concessões. Glória a Deus, aleluia. Então, voltando ao texto, a Bíblia diz que ela agarrou José pelo manto e voltou a convidá-lo, dizendo: vem, vamos, deite-se comigo. O texto diz que José ele fugiu da casa, meus amados. Glória a Deus, aleluias, mas quando ele fugiu, ele deixou o seu manto na mão dela. Porque quando ela agarrou José pelo manto. Então ele fugindo, meus amados, o manto ficou na mão dela. E quando ela viu que José, ao fugir, deixou o manto em suas mãos, a Bíblia diz que ela chamou os empregados da casa, glória a Deus, e disse: veja, aquele escravo hebreu, ele foi trazido para cá só para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim. Sabe o que eu entendo aqui, meus queridos? Glória a Deus, é que a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 3, diz que os olhos do Senhor observam atentamente os bons e os maus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte da terra, observando atentamente os bons e os maus. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ou seja, ela pode até ter enganado os empregados, dizendo para os empregados que foi José que estava querendo abusar dela. Glória a Deus, mas de Deus não tem como enganar, esconder nada, não tem como mentir para o Senhor, porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas, porque o Deus, amados, a quem nós servimos é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus, o nosso Deus, ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Glória, glória a Deus, aleluia. Então, amado, voltando ao texto, ela chamando os empregados da casa, ela disse: veja, aquele escravo hebreu, ele foi trazido para cá só para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei, e ele, ao ouvir eu gritar por socorro, ele largou o manto dele do meu lado e fugiu da casa. Sabe o que eu entendo também aqui, meus queridos? Glória a Deus, aleluias, é que a Bíblia vai nos dizer que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus, amado, já pensou uma pessoa deixar de entrar no reino de Deus por causa da mentira? Glória a Deus, aleluias, amado, nós sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira. Glória a Deus, amado, não existe esse negócio de mentirinha do bem, não existe esse negócio, meus amados, que é só brincadeira, mentir dizendo, é só brincadeira. Glória a Deus, amado, a Bíblia deixa claro que o Senhor, ele detesta os mentirosos e que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, amados, dando continuidade ao texto, a Bíblia diz que ela conservou o manto de José consigo até que o seu marido egípcio Potifar voltasse para casa, porque tudo isso aconteceu quando ele não estava em casa, quando ele não estava em sua residência. E a Bíblia então vai dizer que quando ele chegou, ela repetiu toda a história para ele, dizendo: aquele escravo hebreu que você trouxe para cá, ele aproximou-se de mim só para me insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei por socorro. E ele, ao ouvir, aleluias, eu gritar por socorro, ele largou o manto dele do meu lado e fugiu da casa. Foi assim que aquele escravo hebreu me tratou. A Bíblia diz, meus amados, que então
Potifar, ao ouvir essas palavras de sua mulher, ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele mandou buscar José. E a Bíblia diz que, buscando José, lançou José na prisão, aonde eram postos os prisioneiros do rei. Então José, o texto diz que ele foi preso, ou seja, ele foi preso por algo que nós sabemos que ele não cometeu, por causa de uma mentira, meus amados, por causa de uma calúnia. José, ele foi preso. Ei, amado, eu não sei se você que está ouvindo esta palavra, glória a Deus, aleluia, está sendo caluniado, mas eu sei de uma coisa, que nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, que faz justiça. Glória, glória a Deus, aleluia, amado. Glória a Deus, aleluias, a vida de vitória sobre a tentação e a fidelidade a Deus nem sempre resulta em vitória imediata. José ele sofreu, meus amados, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua retidão. Mas Cristo, meus amados, ele deixa claro que os seus seguidores são também perseguidos por causa da justiça, mas ele nos afirma que tais, glória a Deus, pessoas são bem-aventuradas e que receberão um grande galardão nos céus. Para confirmar isso, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 10, diz: bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, o texto diz que José ele foi preso, mas o texto vai nos dizer que o Senhor estava com ele. Glória a Deus, assim como o Senhor Deus esteve ali com Paulo e Silas na prisão, assim como o Senhor Deus esteve também, glória a Deus, com Sadraque, Mesaque, Abidnego ali na fornalha de fogo ardente, assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, o Senhor Deus estava, glória a Deus, com José, filho de Jacó. Glória a Deus. Ei, amado, eu não sei em que situação você se encontra, mas o Senhor Deus também está contigo. Se você está na luta, se você está na prova, o Senhor Deus está com você e Ele vai passar contigo. Glória a Deus, aleluias, por essa luta, por esta prova. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 43, no versículo 2 em diante, diz que quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória, glória a Deus, aleluia, amado. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor tratou José com bondade, concedendo a ele a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José dos demais que estavam na prisão. A Bíblia diz que José ele era o responsável por tudo que lá sucedia. E a Bíblia diz que o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava a cargo de José. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus estava com ele, e José ele tinha bom êxito em tudo que estava fazendo, em tudo que estava realizando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amado, você que está ouvindo esta palavra, se você tiver prestado bem atenção, no capítulo 39 do livro de Gênesis, está escrito por 4 vezes que o Senhor estava com José. Sabe por quê? Porque José ele era fiel ao Senhor, porque José ele honrava Deus, e Deus também honrava ele. Ou seja, todo aquele que teme ao Senhor e reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, tem a promessa de que Deus guiará todos os seus passos. A Bíblia diz em Provérbios 3, no versículo 5 e 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe, ou seja, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amado, glória a Deus, aleluia. José ele foi preso. O texto diz, meus amados, que José ele passou 13 anos como escravo, e pelo menos
3 desses anos ele passou no cárcere, passou na prisão. Mas quem conhece a história de José sabe que daquele lugar Deus o exaltou a uma posição de honra e de autoridade, porque José, aos 30 anos de idade, José lhe tornou o governador, glória a Deus, aleluias, do Egito. Ou seja, aquele mal que José havia sofrido, Deus transformou em bênção, glória a Deus, aleluias. Então, meu amado, aquilo que você tem passado de ruim, glória a Deus, na sua vida, no seu lar, eu profetizo que em nome de Jesus, Deus vai transformar em bênção. Amém, meus amados? Então essa foi a palavra que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, me deu para passar. Você que está me ouvindo, e o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.